Ontem, 5 notícias que circularam nas redes sociais me chamaram a atenção. A primeira é que a Argentina está em frangalhos. A segunda, Boris Casoy diz que sofreu pressão do PT para abafar o caso Celso Daniel. A terceira, as Forças Armadas pedem ao TSE o arquivo de eleições de 2014 e de 2018. A quarta é que o maior adversário do PT não é Jair Bolsonaro, é a verdade. E a última, quinta e última notícia é: arrependida ex-trans se opõe à mudança de gênero de crianças. Hoje nós vamos falar sobre esses assuntos. A Argentina está em frangalhos. Esse é o título do artigo publicado anteontem, dia 11 de julho, pelo jornalista J.R. Guzzo, no jornal Gazeta do Povo. Ele lembrou que a Argentina já estava mal há muito tempo, mas, na verdade, não estava tão mal quanto agora, né? J.R. Guzzo mostra que a dívida externa desabou para aqueles abismos onde se agitam aí os países falidos e sem meios para pagar o que devem, né? É, no momento, a pior do mundo, e precisa que o Fundo Monetário Internacional, os credores e os órgãos financeiros internacionais entrem em ação. Naturalmente, com todo aquele drama ruim que vem com esse tipo de intervenção, né? A inflação na Argentina passou dos 60% ao ano, e quando as coisas chegam a esse nível, fica difícil consertar com medicação natural, segundo o uso. Não há crescimento algum. A economia vive em recessão. Para todos os efeitos práticos, o país não tem mais uma moeda própria. Nem os argentinos querem o peso. A única moeda que está fazendo sentido para eles é o dólar. A capacidade para saldar as dívidas internacionais está bem próxima a zero. Está indo tudo ladeira abaixo. Veja aí mais um trecho do artigo do jornalista J.R. Guzzo. É nisso que deu, como não poderia deixar de ser. A política econômica esquerdosa do seu governo peronista, uma mistura mortal de socialismo, gasto público sem controle, doação de dinheiro para sindicatos e cartórios de todas as naturezas, nacionalismo e tudo que sobra no repertório do anticapitalismo. O governo taxa as exportações agrícolas, a única área firme de toda a economia argentina, acha que vai resolver problemas metendo imposto nas grandes fortunas. Dificulta em tudo o que pode a atividade produtiva. Pense em alguma coisa errada que um governo possa fazer em sua política econômica. O governo argentino, com certeza, está fazendo isso. Vive-se lá no mundo dos controles de preços, dos tabelamentos, das empresas estatais encarregadas de resolver tudo, da perseguição à iniciativa privada, do Estado como o Deus diante de quem todos têm que se ajoelhar. Sempre há um desastre, ou melhor, sempre dá num desastre. Está dando em outro, mais uma vez. O artigo do jornalista J.R. Guzzo, como sempre, é muito bom. E vale a pena você entrar no site da Gazeta do Povo para ler o artigo na íntegra. Você está vendo aí como é que está a situação na Argentina. E o pior é que os esquerdistas de lá e os daqui também acham que eles estão no caminho certo. Só que é o caminho certo para o desastre. E nós já estamos vendo por aqui os sinais que o Lula está dando, né? Quais são as suas verdadeiras intenções se ele voltar à presidência da República. Ele já declarou que quer acabar com o teto de gastos, quer controlar a mídia e a internet e trazer de volta o imposto sindical e revogar a reforma trabalhista aprovada no governo Temer. Ontem ele já disse que pretende colocar um político no Ministério da Economia. Agora você imagina aí um político de esquerda e do PT conduzindo a nossa economia.
do jeito que estão planejando o próximo governo do PT, o que aconteceu aí no Mensalão e no Petrolão parece que vai ser fichinha perto do que vem por aí, né? Você está sentindo onde a gente vai parar se esse camarada voltar. Para evitar esse desastre, é preciso votar, né? Votar com consciência e responsabilidade. Olha, você pode votar em qualquer outro candidato se você não gosta do Bolsonaro. Mas, pelo amor de Deus, não vote em ladrão, né? E o jornalista Boris Casoy disse que sofreu pressão do PT para abafar o caso Celso Daniel. O Boris Casoy comentou em um post publicado nas redes sociais que acompanhou muito bem esse episódio do assassinato do ex-prefeito petista Celso Daniel. Na época, ele estava na TV Record. Veja um trecho do vídeo. Que essa é uma história não resolvida, que talvez algum dia seja, pode ter certeza. Eu acompanhei esse episódio muito bem acompanhado, eu estava na TV Record naquela época, resolvi acompanhar e as pressões para que a gente parasse de cobrir o caso foram muito grandes por parte do PT. O PT queria dar essa história por encerrada, porque não tinha nada de nobre para o partido a partir do começo desse crime que algum dia chegará ao público, assim como o crime do Toninho do PT, um prefeito de Campinas, etc, etc. Tem muita coisa estranha gravitando em torno do PT há muito tempo, né? O partido tem muito que explicar a respeito desse caso do assassinato do ex-prefeito Celso Daniel. Veja que foi assassinado no dia 18 de janeiro de 2002, a tiros, né, após ter sido vítima de um sequestro. Mas, na sequência, aconteceram vários outros assassinatos. É claro que tem alguém aí, um mandante por trás disso tudo, né? Mas olha só quem morreu misteriosamente. Dionísio Aquino Severo, sequestrador de Celso Daniel, uma das principais testemunhas do caso. Teve outro, Sérgio Orelha, o homem que escondeu Dionísio em casa após o sequestro. Ele foi fuzilado em novembro de 2002. Otávio Mercier era investigador da Polícia Civil e era o assecla que havia telefonado para o Dionísio na véspera da morte do Daniel. Foi morto a tiros em sua casa. O outro é Antônio Palácio de Oliveira, o garçom que serviu o Celso Daniel na noite do crime, pouco antes do sequestro. Ele foi morto em fevereiro de 2003. Paulo Henrique Brito testemunhou a morte do garçom, levou um tiro 20 dias depois. Irã Moraes Redua era o agente funerário que reconheceu o corpo do prefeito jogado na estrada e que chamou a polícia em Juquitiba. Ele morreu com 2 tiros em novembro de 2004. E teve o Carlos Del Monte Printes, era o legista que atestou as marcas de tortura no cadáver de Celso Daniel. Ele foi encontrado morto em seu escritório em São Paulo no dia 12 de outubro de 2005. É muita morte suspeita, né? E o irmão do Celso Daniel, o oftalmologista João Francisco Daniel, disse que o prefeito morreu porque tinha um dossiê indicando um esquema corrupto que resultaria aí em desvio de dinheiro ao PT. Veja que além do assassinato de Celso Daniel, ocorreram mais 7 mortes muito suspeitas. É por isso que não dá para acreditar que o tal de Adélio Bispo é desequilibrado mental, né? Veja o nível do aparelhamento nas nossas organizações policiais. É de chamar a atenção, né? Mas essa história de segurança nas eleições vai dar pano para manga, né? Essa semana, as Forças Armadas pediram ao TSE o arquivo das eleições de 2014 e de 2018. A gente está vendo aí uma queda de braço entre o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e o ainda presidente do TSE, o ministro Edson Fachin. E essa queda de braço aí está diretamente relacionada à transparência do processo eleitoral, né?
Os militares justificaram na solicitação a necessidade aí de esclarecer e conhecer os mecanismos do processo eleitoral com a finalidade de permitir a execução das atividades de fiscalização nesse processo. Mas a listagem dos arquivos solicitados ela é assinada por uma outra pessoa, o coronel do Exército Marcelo Nogueira de Souza. Ele é o chefe da equipe das Forças Armadas que vai participar da fiscalização do processo eleitoral. Os militares solicitaram aí arquivos de imagens dos boletins de urna que são emitidos ao final da votação com a totalização dos votos de cada urna. Eles pediram também os arquivos com registro digital do voto e os logs das urnas, que registram o que ocorreu ao longo da eleição. E pedem ainda o acesso ao relatório das urnas substituídas e dados também sobre o comparecimento e abstenção em cada sessão eleitoral. Eu não sei se o ministro Fachin vai atender esse pedido. Ele deve, como sempre, arrumar uma desculpa para não permitir aos militares o acesso a essas informações. Está na cara, né? A gente sabe que teve até arquivo perdido por empresa terceirizada pelo TSE. E isso aí também está muito mal explicado. Os militares foram convidados pelo ministro Barroso para integrar a equipe de transparência eleitoral. E não vão deixar barato, né? Eu fico imaginando a raiva e o arrependimento que os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes têm com relação ao convite feito pelo ministro Barroso às Forças Armadas, né? Essa história vai ter muitos desdobramentos. Então, vamos para a próxima notícia. O maior adversário do PT não é Jair Bolsonaro, é a verdade. Quem disse isso foi o deputado José Medeiros sobre a ação para impedir o antes e o depois dos combustíveis, né? Ele falou tudo nessa frase. Você vê que depois de quase 16 anos no poder, nós vimos de tudo aqui no Brasil, até a descondenação do Lula depois de ter sido condenado em 3 instâncias, com fartas provas, né? Lula não resiste a um detector de mentiras, né? A gente sabe que ele jamais vai se submeter a um aparelho desse tipo. Mas não precisa. Cada vez que ele abre a boca, ele se entrega. Quando ele fala que fundou o Náutico com seu irmão, ou quando diz que é um defensor ferrenho da democracia. Como é que ele afirma uma coisa dessas, né? Quando apoia e mantém relações de amizade com os maiores ditadores do planeta? Quando diz que vai controlar a mídia e a internet, que admira um genocida como Che Guevara e que acabou se transformando num Robin Hood às avessas, né? Porque ele rouba dos pobres para dar aos ricos, mas antes deve tirar a parte dele dos companheiros, é claro. Realmente, o maior adversário do Lula é a verdade, não é o Bolsonaro. E a última notícia que me chamou a atenção foi a seguinte: arrependida ex-trans se opõe à mudança de gênero de crianças. Chloe Cool, que tem hoje 17 anos, realizou uma transição hormonal para elevar o seu nível de testosterona quando tinha apenas 13 anos. Aos 15, ela foi além e removeu os seios para se tornar um menino. Só que depois ela se arrependeu e disse o seguinte: nenhuma criança deveria experimentar o que ela experimentou. Pede que os pais não façam a transição de seus filhos. Mas o mundo que a gente está vivendo parece que está doente, né? Você vê que já existem até grupos de ativistas transgêneros de associações médicas, como a Academia Americana de Pediatria. Eles se manifestaram a favor, recentemente, de intervenções médicas para crianças que não se identificam com o gênero que nasceram. Veja que absurdo. Outro dia, aqui no canal, no programa Dose Dupla, a gente comentou o ativismo LGBT do maior grupo de entretenimento infantil do mundo, a Disney. Você vê que a executiva de produção do grupo, que foi fundado por Walt Disney, né? O nome dela é Carey Burke, revelou que era mãe de 2 crianças, uma transgênero e outra pansexual, olha só, e ela declarou que o objetivo da empresa é ter pelo menos 50% de todos os seus personagens
ligados ao mundo LGBT+. Os pais aí precisam tomar cuidado, porque a Disney agora não tem mais aquela inocência que esteve presente aí na infância de quem tem hoje mais de 50 anos. E teve outra. O diretor de recursos humanos da Disney se manifestou contra uma lei do estado do Texas que criminaliza os pais que fornecem para os seus filhos transgêneros cuidados de afirmação de gênero. E veja só o que ele disse. Por causa da presença da Disney no Texas, ele diz que quer que as pessoas saibam que o grupo assina a carta da campanha de direitos humanos contra o projeto de lei do Estado. O mundo precisa reagir a essa ditadura das minorias, que acha normal o que pode ser uma opção pessoal de um adulto que tem discernimento para assumir os riscos e as consequências de suas decisões. Mas forçar essa barra em cima de crianças aí já é demais. Eu fico por aqui. Até a próxima.